A palavra de Deus então em 2 Reis, capítulo 3. Livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Eu quero fazer uma leitura um pouco extensa, para que nós possamos entender qual é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém, queridos? Então vamos lá então. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai e nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, pois, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como seu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. 3 reis, amém? E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha? O que não tinha? Água. Então disse o rei de Israel: o Senhor nos chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas no deserto? Mas disse então Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse então Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Amém, querido? Pode ficar sentado mesmo. Vamos pedir a graça de Deus para essa palavra, amém? Querido Deus, nós queremos pedir a tua bênção. Pedimos que o teu Santo Espírito venha trazer a nós a revelação. Venha, Pai, trazer clareza a todos os presentes aqui nessa noite.
que cada um dos seus filhos possa compreender a tua palavra, possa entender o significado daquilo que tu tens, através do teu Santo Espírito a falar com cada um de nós. Por isso nós abrimos o nosso coração e pedimos ao teu Santo Espírito que venha trazer a revelação a nós. Usa-me como teu instrumento nessa noite, e que possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença e da tua graça, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, amém, irmãos? Vamos lá então, irmãos. Bem extensa essa passagem, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, introduzir para você entender. Normalmente essa passagem eu ia usar umas 4 pessoas, mas como não podemos nos ajuntar próximo, eu vou tentar para que você possa entender. Vamos lá então, irmãos, tinha 3 reis, me ajude a pregar, quantos reis? 3 reis, era Josafá, que era rei de Judá, Jorão, que era rei de Israel, e o rei Edomita, que a Bíblia não cita o nome. A Bíblia diz assim que Jorão, ele não servia a Deus, ele não adorava a Deus, ele era conhecedor somente, mas ele havia se desviado, ele havia deixado de servir a Deus. Por outro lado, o rei de Judá, que era Josafá, continuou servindo a Deus, continuou adorando a Deus, continuou fazendo seus sacrifícios, e assim a sua vida prosseguiu. A Bíblia cita aqui 3 reis. Sobre o rei Edomita, a Bíblia não diz nem que serve, nem que não serve, é um terceiro personagem aí. Mas existe um quarto personagem, que é um outro rei, que é um rei moabita, que é o inimigo. Vamos lá então, 3 reis, amém, amados? E um inimigo, que é o moabita, amém? Vamos lá então. De um lado existia 3 reis aliados, que tinham uma aliança, amém? 3 reis. No meio desses 3 reis, tinha um que servia a Deus, um que não servia a Deus, e um que a Bíblia não cita se servia ou não, que pouco se vai falar nessa passagem. Vamos lá para você entender. Diz assim a palavra que o rei moabita, ele tem um plano, e ele quer colocar aquele plano para que ele possa se desenvolver. Qual era o plano? Invadir Israel, saquear a cidade e matar o rei. E o rei, logo quando ele entende qual era a intenção do rei moabita, o que ele faz? Olha, eu estou sozinho, o rei, o exército moabita, ele é mais forte do que o nosso, então temos uma ideia aí, vamos chamar uns aliados, vamos chamar uns amigos aí, porque é melhor, porque assim o nosso exército se torna mais forte, e assim as chances de vencer o inimigo serão maiores. Quem compreende aí, amém, amados? Então vamos lá. Há uma aliança entre esses 3 reis, mas eles pensam assim: ao invés de nós esperarmos que o inimigo venha nos atacar, vamos atacar primeiro. Nós estamos em 3 reis, vamos juntar o nosso exército e vamos atacar primeiro ao rei moabita. Só que diz a palavra que eles saem pelo deserto de Edom, e no meio do caminho eles se perdem, diz a palavra. No meio da trajetória, eles acabam se perdendo, e eles ficam aproximadamente 7 dias rodeando o deserto. Eles ficam por 7 dias andando, e eu acredito, amados, que eles não tinham talvez pensado que demoraria tanto a sua caminhada. E no meio dos 7 dias acaba o suprimento deles, e um dos suprimentos foi a água, porque no deserto não existe água, amém, amados? O que é que acontece? Quando o suprimento começa a acabar, eles começam a se desesperar. Peraí, o que vai acontecer? Nós estamos indo para uma guerra, nós estamos aí para enfrentar o inimigo, e nós devemos estar forte, só que nós não nos preparamos o suficiente, não tivemos talvez a inteligência, a sabedoria, de imaginar que nos perderíamos em meio ao caminho. Amados, nós não sabemos do nosso amanhã, não é verdade, queridos? Nós não sabemos, a única coisa é que nós agimos por fé, amém? Eu creio que o meu amanhã será o melhor do que o meu presente agora, amém? Eu acredito que o meu futuro será mais abençoado que o dia que eu estou vivendo, porque eu tenho fé. Você acredita nisso? Esses 3 reis saíram com a intenção de chegar até o rei moabita e conquistar, só que aconteceu algo que eles não esperavam. Ficaram por 7 dias andando, rodeando pelo deserto, e de repente a água acaba. Agora aqui, irmãos, eu quero que você guarde uma palavra.
A Bíblia diz assim: e vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Quem é servo de Deus? Dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus bem forte aí, me ajude a pregar. Você é um servo de Deus, amém? Você é uma serva de Deus. Você está caminhando, andando nos caminhos do Senhor. Você está orando, você está jejuando, você está ofertando, você está estudando a Bíblia, você está vindo nos cultos, você está servindo a Deus, amém, amados? Então há uma diferença quando nós tivermos ou passarmos por um momento de adversidade na nossa vida. Vai haver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E essa passagem torna bem claro a nós aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque entre 3 reis, 2 aqui tem uma atitude, e a atitude de cada um é diferente, é distinta da outra. O primeiro rei que reclama da situação é Jorão. A Bíblia diz assim que ele era rei de Israel, ele não servia a Deus. Quem está compreendendo, amém? Entenda aí. Jorão, quando ele vê a adversidade, quando ele vê que o suprimento acaba, que as coisas não estavam como ele planejava, ou como ele queria, o que ele faz? Ele reclama, ele murmura. Ao invés dele tomar uma atitude, ao invés dele pensar em algo que vai mudar a situação, ele começa a reclamar da situação. Irmãos, eu creio que não tem gente aqui assim, amém, igreja? Não tem gente que reclama, amém, pastor? Porque esse homem, quando ele vê a dificuldade, ele começa a reclamar, ele diz assim: eu não acredito que nós estamos aqui com 3 reis, 3 líderes aqui, estamos aqui com o nosso exército que é valoroso, estamos aqui com os nossos cavalos, com o gado que era levado para levar suprimento, para levar as armas, e estamos aqui no deserto perdido, e Deus vai deixar nós morrer no deserto? Que Deus é esse? Olha só, irmãos, como age aquele que não tem fé em Deus. Olha só a atitude daquele que não serve a Deus, ou que não está em sintonia com Deus. Ao invés de ele ter uma atitude de Deus na vida dele, queridos, ele vai reclamar. Se você observar lá no versículo, vamos ler aqui, no versículo 10, diz assim: então disse o rei de Israel: o Senhor nos chamou aqui no deserto, 3 reis para morrer aqui, eu não acredito nisso. Ele começa a murmurar, e a Bíblia diz assim, irmãos, que nós não devemos murmurar e nem sermos maldizentes no meio da luta, porque a Bíblia diz assim que a leve e momentânea tribulação, a luta que você passa, vai produzir em nós peso de glória nas nossas vidas. Vai trazer em nós, irmãos, e eu entendo uma coisa, que não há vitória sem luta, amém? E muitas vezes aquilo que você está passando, é porque Deus está preparando algo para a sua vida, para que o milagre venha se concretizar na sua casa, amém? Então se está tendo alguma adversidade, aí eu creio que Deus está falando com você. Se existe alguma coisa que não está no controle, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então se você está passando por alguma adversidade na sua vida, se o inimigo lançar no teu coração algum pensamento contrário, para você reclamar, para você murmurar, para você ficar maldizendo a situação, repreenda em nome de Jesus, amém, amados? Porque se vem a luta é porque a vitória está chegando. E porque Deus acredita, e a Bíblia diz assim, que Deus não nos dará prova maior, que nós não possamos vencê-la. O teu Pai, o teu Deus, o nosso Deus nos ama, amém, amados? E Ele não nos dará uma prova para nós morrermos no meio da luta, ou no meio do deserto. Pelo contrário, Ele vai talvez deixarmos nós irmos até lá. Mas se eu for servo de Deus, eu terei a resposta em nome de Jesus. Deus está falando com você agora, querido. Você veio aqui nessa noite para aprender, amém, amados? Viemos aqui porque Deus é maravilhoso e Deus te ama, Ele tem a solução para algo na tua vida. Mas no meio desses 3 reis, Jorão era aquela pessoa que estava distanciada de Deus, mas ali tinha um homem de Deus. Quem é homem e mulher de Deus? Aqui, levante a mão. Irmãos, você não tem noção a diferença que faz quando você é de Deus. O ambiente muda, a trajetória muda, amém, irmãos? O caminho muda, amém, amém, amados? Tudo muda quando existe alguém de Deus no ambiente. No seu trabalho, aonde você está lá, que Deus te levou, você não foi lá para morrer, você foi lá porque Deus quer transformar aquele ambiente num ambiente de bênção.
A sua família talvez não está como você queria ou você imaginava nos dias de hoje, mas se você for um homem, uma mulher de Deus, o ambiente será mudado e transformado, querido. Porque Deus, Ele ouve a oração do justo, e você é um homem, uma mulher de Deus, e você vai fazer a diferença. Então olha cá, Jorão reclama, mas Josafá era um homem de Deus. Ele ignora a murmuração do outro rei, ele ignora a reclamação daquele outro rei, irmãos, e ele diz assim: peraí, fica de boa aí, por acaso aqui perto não tem um homem de Deus aqui? Lá no teu trabalho, eu quero fazer uma pergunta, por acaso lá no teu trabalho não tem uma mulher de Deus, um homem de Deus lá? Na sua família que talvez está com dificuldade, não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus lá também? Você é o homem e a mulher de Deus. Você é a pessoa que vai fazer transformar o ambiente. Talvez você veio aqui para buscar a sua bênção, e você vai voltar com a tua bênção, eu creio em nome de Jesus, amém, amados? Mas você vai sair daqui com um sentimento do teu coração, que não só você será salvo, mas toda a sua família, todo o teu ciclo de amizade, as pessoas que estão próximas a você, serão abençoadas pela sua causa, porque você é homem de Deus. Então Josafá faz uma pergunta: peraí, nós estamos no deserto, mas por acaso, mesmo estando no deserto, não tem um homem de Deus por aí? Irmãos, será que no meio da nossa luta não existe homens e mulheres de Deus agora, irmãos? Em meio à pandemia, existem homens e mulheres que Deus está usando, queridos. Que Deus continua ouvindo a oração, que Deus continua transformando. Então o rei Josafá diz assim: olha, não existe algum profeta por aí? E uma pessoa, o interessante, se você olhar o texto, não foi alguém, para você entender, não foi alguém da igreja de Josafá que respondeu ele, mas foi alguém do exército, né, ou da igreja de Jorão. Ele grita e diz assim: espera aí, ô rei, tem um homem aqui, um homem chamado Eliseu, foi alguém que serviu Elias, foi uma pessoa que estava ao lado de um outro homem de Deus que já foi embora dessa terra, mas existe sim por perto um homem de Deus. Então o rei Josafá diz assim: olha, se existe então um homem de Deus, nós precisamos ir até ele. Irmãos, se existem pessoas passando por dificuldades próximo de você, eles vão fazer a mesma pergunta: será que não existe alguém que conhece um Deus que resolve causas sobrenaturais? Eles estavam aqui numa dificuldade tremenda, igreja. Eles estavam aqui numa situação difícil. O primeiro rei estava reclamando, achando que ia morrer, mas o segundo rei disse assim: olha, se tiver alguém, vamos consultar, vamos ir até o profeta, e ele vai ter uma palavra de Deus para nós. Mas a Bíblia continua ensinando a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Quando eles chegam diante do profeta Eliseu, queridos, o profeta, ele tem uma atitude que me ensina como Deus trata aquele que tem compromisso com Ele. Quem tem compromisso com Deus? De verdade, amém, irmãos? Porque Deus sabe quem tem compromisso de verdade com Ele. Quando chega Josafá e chega Jorão diante de Eliseu, Eliseu olha para Jorão, que era o rei incrédulo, o reclamador, o murmurador, ele diz assim: o que eu tenho com você? Que compromisso eu tenho com você? Você não adora o Deus de Israel? Você está parecido com teu pai, com tua mãe, Acabe, Jezabel, que continuou servindo aos outros deuses? Eu não tenho nada contigo, na verdade você pode até ir embora se quiser. E o rei diz assim: não, eu estou aqui. Ele foi inteligente naquela hora, ele diz assim: não, eu vou ficar aqui, porque Deus não vai deixar esses reis, ele deixa bem claro, pastor, ele não fala assim: Deus não vai deixar eu morrer aqui, ele diz assim: Deus não vai deixar esses reis, porque esses reis estava incluído um homem de Deus, ele estava de carona na bênção, irmãos. Tem gente que será abençoado pela sua vida. Você está compreendendo a palavra de Deus, amém, amados? Tem pessoas que serão alcançadas pela sua vida. A pessoa é um incrédulo, a pessoa não serve a Deus, não conhece a Deus, mas pela tua presença, por você estar naquele local, aquela família, aquela casa, aquele local, será abençoado por Deus.
Então Eliseu olha e diz assim: olha, não tem nada contigo. Mas de repente, quando o profeta continua falando com Jorão, ele vê que existia um outro homem de Deus, Josafá está ali, e ele diz assim para Jorão, diz assim: olha, eu vou clamar a Deus, mas por respeito a Josafá, por respeito àquele que serve a Deus. Se você é um servo de Deus, Deus terá compromisso com você, querido, porque Deus, Ele nunca falha, Deus, Ele nunca abandona os seus filhos, amém? A Bíblia diz assim, que ainda que uma mãe abandone seu filho que amamenta, contudo o Senhor jamais nos abandonará, amados. Deus, Ele não vai abandonar o servo dele para morrer em meio à luta, Ele não vai deixar você morrer em meio à pandemia, Ele te dará o escape em nome de Jesus. Eu creio no milagre, amém, amados? Nós oramos agora há pouco, o pastor falou, vamos orar, vamos ter os cuidados, mas vamos continuar crendo num Deus sobrenatural que faz milagres. Então quando o profeta olha para Jorão e diz assim: olha, em respeito a Josafá, eu vou clamar a Deus, porque existe aqui um homem de Deus também, amém, amados? Olha só a diferença quando você é um servo de Deus no teu trabalho, olha só a diferença quando você é uma mulher de Deus lá na tua casa, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, um bom marido, um bom filho, um bom pai. Olha só a diferença quando a pessoa serve a Deus, amados. Sabe por que você está sendo abençoado? Porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, porque Deus lhe cumpre promessas. Então o profeta, ele fala uma coisa bem interessante aqui, queridos. Diz assim: olha, por respeito a Josafá, eu vou clamar a Deus. Então Josafá pensa assim, e o rei Jorão e o rei Edomita pensam assim: agora estamos feitos. O profeta é um homem de Deus, ele é o cara que quando abre a boca, Deus fala, tudo que ele fala se cumpre, então vamos ficar aqui de boa. Ele vai orar, já conseguimos chegar até ele, pronto, acabou. Não, irmãos, o profeta nos ensina uma coisa muito interessante aqui, que existe um ritual muitas vezes para que o milagre aconteça, para que a glória de Deus se manifeste no ambiente. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Por que nós cantamos louvores aqui agora há pouco? Para glorificar e adorar o nome do Senhor, para que Ele se sinta à vontade em nosso meio, e Ele manifeste o seu poder e a sua virtude, e que Ele possa fluir como um rio de água viva em nosso meio. Então o profeta olha para Josafá e olha para o rei e diz assim: olha, eu vou clamar a Deus, mas antes de nós clamarmos a Deus, eu preciso que chame alguém aqui para louvar a Deus. Eu não vou clamar a Deus enquanto, primeiramente, nós não adorarmos ao Rei de Israel, ao Todo-Poderoso. Quem tem um milagre, uma bênção que quer receber de Deus aqui? Adore a Deus em todo o tempo. Quando nós falamos adoração, parece que as pessoas pensam assim: eu vou na igreja, porque daí vão cantar um louvor, vai tocar o teclado, a guitarra, a bateria, o contrabaixo, olha só que louvor maravilhoso, estamos adorando a Deus. Sim, estamos adorando, mas muitas vezes não é somente adoração em relação à música. Quando nós falamos em adoração, queridos, é um viver diário em santidade, em vida santificada diante de Deus. É sair daqui, louvar a Deus na igreja, mas louvar a Deus lá na sua casa, amém, amados? Continuar sendo um servo, uma serva fiel lá na sua casa, adorando e glorificando a Deus, porque Deus faz milagres aqui, mas Ele vai fazer um milagre também lá na sua casa também. Também adorar a Deus lá no seu trabalho, porque o Senhor também vai operar naquele local. Aonde houver adoração, o Senhor se manifestará, e nós vemos aqui. Então diz a palavra que Ele chama um tangedor, que poderia ser uma pessoa que poderia tocar uma harpa, ou uma flauta, ou saltério, seja qual for o instrumento, mas era alguém separado para adorar a Deus. Então o profeta diz assim: espera aí, nós vamos sim adorar, vamos clamar a Deus, mas antes de tudo, vamos chamar alguém para adorar a Deus. Traga aqui um tangedor, traga alguém aqui para cantar louvores, traga alguém aqui para exaltar o nome do Senhor, e depois nós clamaremos ao Senhor. Depois nós vamos fazer o nosso pedido. Olha só o que diz a palavra, no versículo 15 diz assim: ora,
trazei-me um tangedor. E olha só o que diz a palavra: e sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele veio a mão do Senhor. A mão de Deus será estendida sobre a sua vida, amém, irmãos? A Bíblia diz assim que o Senhor dá ordem aos seus anjos, para que me cerque, amém, amados? Para que esteja ao nosso redor, diz a palavra do Senhor, que Ele estende a sua mão sobre nós, e que Ele nos abençoa, quando nós adoramos ao Senhor. E diz a palavra que enquanto estavam ali os 3 reis, um que servia a Deus, e os outros que talvez nem serviam a Deus, mas enquanto aquele homem adorava a Deus, diz a palavra, olha só o que diz o versículo 15, entenda, diz assim: enquanto o tangedor estava tocando, veio sobre o profeta a mão do Senhor. Eles adoraram a Deus, e o Senhor dos altos céus liberou a palavra que iria transformar aquela situação. Deus vai liberar uma palavra que vai transformar a sua casa, eu creio em nome de Jesus, uma palavra que vai salvar o seu casamento, amém, amados? Que vai salvar a sua família, que vai transformar a sua vida espiritual, sentimental, financeira, todas as áreas da sua vida. Quando você adorar a Deus, os céus vão se abrir, e o rio de Deus vai fluir sobre a sua vida, e a mão de Deus se manifestará. Diz assim, quando eles clamam ao Senhor, quando eles, aliás, adoram o Senhor, Deus começa a falar através do profeta, através do homem de Deus. Diz assim no versículo 16, e disse o profeta, assim diz o Senhor. Enquanto não houve adoração, o profeta não liberou a palavra de Deus, amém, amados? Enquanto não houve adoração, o Senhor não liberou uma palavra de bênção. Mas quando aquele homem adorou a Deus, o profeta diz assim, assim diz o Senhor. O interessante é que quando Deus fala, irmãos, Deus é tão maravilhoso, mas às vezes eu acho que Deus é esquisito, pastor, no meu ver, não no ver dele, você já vai entender. O profeta está ali com 3 reis morrendo de sede, porque eles estavam com sede. Eles estavam no deserto, indo para a guerra, e o profeta, depois de fazer todo aquele ritual, depois de falar para o rei voltar embora, depois de orar, depois de adorar, ele diz assim, olha, sabe o que Deus está falando para vocês fazer? Vão ali no meio do deserto, e façam um monte de cova, façam um monte de buraco, façam umas valetas para você compreender. Deus está mandando vocês fazerem isso. Não é estranho, irmãos? O que eles queriam mesmo? O que eles queriam? Água. Qual é o seu milagre que você precisa? Qual é a bênção que você quer receber? Às vezes nós oramos a Deus pensando assim, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira, e nós pensamos assim, amanhã vai chegar alguém na minha casa, e vai dizer assim, eu sou enviado de Deus, está aqui $1 milhão e $1 milhão para você. Não é assim que nós pensamos? Porque nós oramos e queremos dar a diretriz para Deus, porque às vezes nós queremos dar conselhos ao Senhor, mas Jó diz assim, quem sou eu para dar conselho ao Senhor, ou quem é Deus para receber conselho de algum de nós? E Deus vai lá e fala assim, olha, faça um monte de buraco. Irmão, o interessante é que ninguém titubeou, que ninguém reclamou naquela hora. A Bíblia não fala que ninguém falou bem assim, o quê? Cova? Mas para que cova? Poderia até usar pensando assim, será que o profeta está mandando fazer cova para enterrar um monte de gente que vai morrer? Olha só como é o pensamento do ser humano. Mas não, irmãos, o profeta diz assim, vai lá, faça um monte de valeta, um monte de cova, faz lá um monte de buraco, porque Deus está mandando fazer assim. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, queridos. Eu não sei o que Deus está falando para essa igreja, pastor, mas o que Deus mandar fazer, faça. O que Deus pedir para você fazer, meu irmão, faça. Ah, mas é estranho, como que eu vou fazer isso? Se Deus está mandando, faça. O profeta diz assim, vá lá, faça algumas covas, faça bastante valeta, porque vocês não vão ver chuva e nem vento. Porque às vezes nós queremos ver o milagre acontecer, ele se materializar. Mas Deus, ele age diferente do ser humano.
Deus está agindo de uma forma, às vezes até para confundir a nossa mente, para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E para mostrar que Ele ainda está com a sua mão forte e poderosa sobre a sua vida. E que Ele está dizendo: olha, eu estou te mandando fazer. Eu estou pedindo, eu estou dizendo para você, faça. Ah, Senhor, mas por que fazer cova? Eles não falaram isso. Eles foram lá e fizeram cova. E o profeta falou assim: olha, não vai ter chuva e nem vento, vocês não vão ver nada que vai acontecer. Mas uma coisa é certa: a água vai estar para vocês beberem. A água vai surgir, amém, amados? Vocês não vão morrer de sede, fique tranquilo. Ah, mas eu não vou ver chuva, eu não vou ver vento, eu não vou ver água, eu não vou ver de onde está vindo. Não importa de onde virá, o que importa é que Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus. O que importa é que Deus está prometendo, amém, amados? E a Bíblia diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. E eu sei que você tem recebido promessa de Deus aqui nessa igreja. Eu sei que Deus tem falado ao teu coração. Quem recebe, amém, amados? Deus não tem falado com você? E o que Deus fala, querido, é coisas grandes sobre a sua vida, porque aquilo que nós pensamos sobre a nossa vida, sobre o nosso amanhã, o que Deus pensa é muito maior ainda, porque os meus pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus. E a Bíblia diz assim, que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos bons, pensamentos de vitória. Eu creio em nome de Jesus. Você quer receber a tua vitória, amém, amados? Então é assim que Deus quer que você ande, é assim que Deus quer que você venha agir. Seja um adorador em todo o tempo, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de escassez, porque deserto é local de escassez, não é verdade? Deserto não é local de abundância, mas deserto também não é local, irmãos, de reclamação. Deserto é local de ouvir e de ver a glória de Deus se manifestar. Porque então você verá que não foi pela sua força, não foi pelo seu braço, como diz a palavra, mas foi pelo braço do Senhor que as coisas aconteceram. Foi porque Deus agiu, porque o Senhor liberou o milagre, porque a janela dos céus se abriram, porque a misericórdia de Deus se manifestou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Você vai ser o profeta de Deus também aonde você estiver. Quando você estiver na sua casa, irmãos, no meio de um monte de gente incrédulo, as pessoas que têm dificuldade, têm problema, elas vão chamar você de lado, vão dizer assim: olha, eu sei que você é uma crente, um crente fiel. Eu talvez não deveria nem te contar, mas algo me leva a contar. Você já passou por isso, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que às vezes chegam para mim e dizem assim: olha, eu nem te conheço muito bem, mas algo me leva a te contar o meu problema. E eu digo assim: não é algo, é o Espírito Santo de Deus que está trazendo você até a minha vida, e não sou eu que faço, mas é o nosso Deus, que é todo poderoso e maravilhoso, para fazer coisas grandes, amém, amados? No meio ali tinha um reclamador, mas tinha um homem de Deus que era fiel e justo, e por causa dele um milagre aconteceu. E por causa de você, irmãos, a água vai chegar no meio do deserto. O que significa isso, pastor? O sobrenatural de Deus. Mas o pastor está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada, pastor. Mas a minha experiência, a tua experiência e a tua fé, e acima de tudo, o que a palavra de Deus me diz, que haverá abundância de água em meio ao deserto. Não perderei os meus bens. Não, eles não perderam o gado, não perderam os cavalos, não perderam pessoas. E depois que eles beberam água, eles foram para a guerra e prevaleceram. Agora, para mim terminar aqui, eu acho que o meu tempo já foi. Talvez você está bem cansado, mas você ainda quer continuar lutando. Deus está dizendo para você: espera aí, tudo que está acontecendo é para você dar uma paradinha aí, porque está faltando algo, algum suprimento aí, está faltando um pouquinho de água, está faltando um pouquinho de alguma coisa aí. Para um pouquinho, que eu vou abastecer você hoje.
Eles estavam cansados, e se eles fossem para a guerra, eles seriam uma presa fácil para os moabitas. Mas Deus, pastor, fez eles pararem no meio do deserto, deixou a água faltar, para que eles fossem até um homem de Deus, e eles lembrassem que Deus é vivo e é poderoso. O deserto que você está passando é local aonde vai jorrar a água viva. Você vai suprir a tua necessidade. Irmão, eu estou vendo a manifestação de Deus sobre a sua vida. Você crê nisso, amém, amados? Você vai testemunhar milagres, amém, amados? Você vai dizer: Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é poderoso. E é verdade aquilo que nós aprendemos. É verdade aquilo que Deus falou na terça, no domingo, o que Deus falou na sexta. Eu coloquei no meu coração, eu obedeci à voz de Deus, e o Senhor fez um milagre, amém, amados? Eles não falaram assim: eu não vou fazer cova, para que eu vou fazer buraco? Não, eles foram lá e fizeram, e Deus mandou a água. Eu não sei, irmãos, como um milagre vai acontecer na sua vida, mas uma coisa eu sei, é que o milagre vai chegar. Vamos adorar a Deus, fique em pé um pouquinho em nome de Jesus. Cante uma canção antes de eu orar, amém? Vamos adorar um pouquinho, vamos adorar a Deus, feche teus olhos. Eu quero que você, como fez o tangedor naquele dia, através do louvor daquele homem, a presença de Deus se manifestou, a glória de Deus se manifestou, o milagre aconteceu, o Senhor fez grandes coisas, e hoje é dia de milagres. Hoje é dia de jorrar água em meio ao deserto. Hoje é dia que o Senhor vai fazer grandes coisas. Oh, aleluias! Vamos adorar ao Senhor por um momento, e você vai ver que o milagre vai acontecer sobre a sua casa, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia. E se eu passar pelo fogo, cante, adora o Senhor. Não temerei na tua fumaça de glória. Diga para o Senhor essa noite. Oh, aleluia. Eita glória, aleluia. Não sei mais viver. Adore ao Senhor. E se eu passar pelo Ori alabaxuri alabarrasi carabarabaxai. Oh, alabaxuri alabarrasi carabaraias. eu entrarei. Ori alabaxarabarras. Dagabasui calabarabaxei alabarrais. Oh, adore ao Senhor essa noite, aleluias. Já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, aleluias. não sabe viver. Ori alabaxu e alabarabaxeira alabarrai. Onde estiver, Oh, aleluias. A glória de Deus. Comece a ver o seu milagre. Oh, já pisou. Aleluias. Em outro lugar. Não sabe viver. Onde Estiver. Amar pela glória. A glória de Deus. Aleluias. Oh. Levante as suas mãos agora, bem alto. Levante suas mãos para adorar o Senhor. Ori alabaxe carabarras. Nagabaxuri alabarras. Aleluia, aleluias. Adore ao Senhor. O seu milagre está chegando. A água em meio ao deserto.
A água é o meio ao deserto, aleluias. Vai jorrar água viva sobre a sua vida. O seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, Aleluias. em outro lugar, não sabe Aleluias. onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida agora. Assim diz o Senhor nessa noite. Rios de água viva fluem do altar de Deus para a sua vida, para curar toda a enfermidade, para sarar as suas feridas, para tirar a sua alma da prisão, para que você louve ao Senhor, para lançar fora todo medo, para lançar fora toda dúvida, para tirar todo desânimo, para tirar do teu coração toda a falta de fé, e começar a encher você de alegria, a encher o seu coração de paz, a encher a sua casa da presença e a glória de Deus, abrir as portas que você está pedindo, para que as portas do trabalho se abram, para que a tua vida financeira seja suprida, para que a sua casa venha a ser salva, para que o seu filho saia das drogas, para que o seu marido, a sua esposa seja alcançada pela obra de Deus e pela glória do Senhor. Assim diz o Senhor essa noite: rios de água viva fluirão sobre a sua vida, e você será abençoado em nome de Jesus. Receba o milagre de Deus sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias! Quem já pisou, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver